Nessa terça-feira, o Grêmio vai enfrentar o Fluminense, um jogo importantíssimo, tendo em vista que a gente ainda tem chance de pegar a oitava colocação e ela muito provavelmente vai resultar em vaga na Libertadores. Enfim, eu vou fazer o pré-jogo dessa partida contra o Fluminense aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, eu separei um chinelo do Grêmio, para caso você, gremista, queira. Deixei o link aí nos comentários. Se você não tem um chinelo do Grêmio, agora é a sua chance. Link nos comentários. Enfim, eu separei aqui a provável escalação e já vale destacar. Tanto o Marlon quanto o Kahneman tinham recebido punições pelo que aconteceu no jogo contra o Bragantino, né? Do Kahneman ter sido expulso, o Marlon falado lá da arbitragem, mas o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo e os dois podem atuar nesse jogo. Principalmente o Marlon vai ser muito importante, porque o Kahneman não está mais no auge, eu diria que a dupla de zaga titular do Grêmio hoje seria inclusive Wagner Leonardo e Noriega. Infelizmente o Noriega está machucado, então existe a possibilidade, eu vou trazer a provável escalação, ser Wagner Leonardo e Kahneman, ou Wagner e Gustavo Martins. Enfim, o Wagner tem que ser titular. Já o Marlon pro Lucas Esteves é uma diferença muito grande. Então o Marlon sim é fundamental nesse time. Olhando para a provável escalação. Aliás, só complementando o que envolve nesse jogo e depois eu passo a provável escalação. A gente está a 2 pontos do oitavo colocado, que é o São Paulo. É um São Paulo sem confiança e depois de tomar 6 do Fluminense. E é o Fluminense que a gente vai enfrentar. Porra, a gente pegou o pior momento possível para enfrentar o Fluminense. Mas é um São Paulo que vai jogar em casa contra o Inter nessa rodada. Então, para quem que a gente vai torcer? Pro Inter não vai ser. A gente vai ter que torcer pro São Paulo. O São Paulo ganhando e o Grêmio não ganhando, o Grêmio perdendo, por exemplo, vai para 5 pontos de diferença. Faltando uma rodada, é impossível de alcançar, matematicamente falando. Então, assim, o Grêmio precisa vencer esse jogo para chegar vivo na última rodada. E aí o São Paulo joga contra o Vitória lá no Barradão. Aí eu acho que perde, porque o Vitória nessa luta contra o rebaixamento está muito forte em casa. E o Corinthians, cara, a tabela do Corinthians eu nem sei. Eu sei que vai enfrentar um Fortaleza também desesperado, que eu acho que o Fortaleza ganha lá no Castelão. Então, assim, o Grêmio precisa fazer o seu papel, que é vencer esse jogo. E na última rodada contra o Sport fora de casa, vencer também. Ponto. Vencer os dois jogos. Dificilmente o São Paulo e o Corinthians vão conseguir permanecer na frente do Grêmio. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Tá bom? Provável escalação do Grêmio. Volpe, indiscutível, é o titular do Grêmio. Lateral direito, Marcos Rocha, indiscutível. Na esquerda, Marlon, indiscutível. Dupla de zaga, Wagner Leonardo e Kahneman, como provável dupla de zaga, tá como dúvida o Gustavo Martins pro lugar do Kahneman. Cara, eu iria com o Kahneman, tá bom? O Gustavo Martins nessa temporada não me trouxe muita confiança. Eu iria com Wagner Leonardo e Kahneman mesmo. Tá? Ainda mais tendo conseguido o efeito suspensivo do Kahneman, é um motivo a mais para usar ele. O Gustavo Martins não vem passando toda essa segurança e tá sem o Noriega machucado contra o Botafogo, né? Então eu iria com Wagner e Kahneman, beleza? Meio de campo com Dodi, Arthur e Edenilson, aqui é um ponto ruim. O Grêmio claramente melhorou muito no último jogo contra o Palmeiras, quando tirou Edenilson e teve o William nessa parte de criação. Então eu não usaria o Edenilson. O campo deixou claro que o Edenilson não é o cara certo. Mais à frente, Alisson ou Pavon, William e André. Tem isso, cara. Eu já cansei de falar que eu não gosto do André, né? Assim, os números do André não são ruins, cara. Só que assistindo, cara. Eu, se jogasse contra o Grêmio, eu se fosse do Fluminense, não ia ter medo nenhum de ter o André como centroavante do adversário. Porra, que medo que o André Henrique vai te dar? Nada. Nada, nada, nada. Então, assim, é uma diferença muito grande do Carlos Vinícius pro André. Eu sei que o Grêmio tá com o Bright White lesionado, mas, porra, improvisa alguém, mas não usa o André, cara. O André não vai fazer nada. Ele é inofensivo. Então, assim, sei lá, é porque é um centroavante que não tem bola aérea, um centroavante que não é rápido, é um centroavante que é mais ou menos habilidoso, uma finalização mais ou menos também. Não tem nada de destaque no André, é um puro jogador comum. E isso não serve pro Grêmio. Cara, o que eu faria? Eu não iria com o Edenilson, eu usaria o Alisson pela direita, o Pavon pela esquerda e o William centralizado. Ou não. Não, eu iria com o Pavon pela direita, o Alisson pelo meio e o William pela esquerda. Em determinados momentos pode trocar de posição. Mas eu não iria com o Edenilson. Colocar o Edenilson é pedir para ser vaiado. Se o Grêmio começar perdendo e o Edenilson estiver em campo, quando ele tocar na bola ele vai ser vaiado. E o Mano Menezes sabe disso. E contra o Palmeiras foi assim. Então, eu não usaria o Edenilson nesse jogo até para preservar o jogador. Ele vai ser vaiado se não correr tudo da forma perfeitinha. E futebol a gente sabe como é, tudo pode acontecer. Então eu não usaria o Edenilson.
Eu iria com esse. Querendo ou não, você deixa o time mais exposto, eu sei disso. Mas contra o Palmeiras deu certo. E o Palmeiras é melhor que o Fluminense. No momento não, né? O momento do Fluminense é melhor. Mas no geral, o Palmeiras é melhor. Mas enfim, eu acho que é isso então. Pavão pela direita, o William pela esquerda e o Alisson centralizado. Em determinados momentos traz o William pelo meio, puxa o Alisson para a direita, o Pavão pela esquerda, pode trocar de posição. Mas não usa o Edenilson. Se quiser também, ao invés de usar o André, usa até o Cristaldo de falso 9, cara. Eu acho que eu até preferiria isso, porque o André não dá, cara. Não dá. E só porque eu tô falando tudo isso, o André vai fazer gol. Mas eu não consigo. Não me desce ter o André como centroavante do Grêmio. Não é um centroavante que se olha e fala, putz, é um centroavante de imposição. Não. Olhando para a própria escalação do Fluminense. Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Freitas e René estão sem o Thiago Silva, né? Esse é o ponto positivo. Olhando para pontos que a gente pode explorar dessa defesa. Uh, o René. O René não vive lá grande fase desde o esporte, desde o Flamengo, desde 10 anos atrás. É um jogador mediano, cara. Não, um Fluminense competitivo não teria o René na lateral esquerda. É uma posição que precisa contratar, inclusive. Meio de campo com o Nonato ou o Hércules. O Nonato entrou muito bem no jogo contra o São Paulo, fez gol, né? O Martinelli fez gol também. O Lúcio Acosta é muito habilidoso, cara, é muito bom jogador. Soteldo não tem muita confiança, isso é bom. Só que é contra a gente, pode ter lei do ex, né? O Serna, que vem muito bem, e o Everaldo mais à frente. Aparentemente o Canóbio tá suspenso. O Canóbio tá suspenso, é por isso. É uma boa notícia pra gente, porque o Canóbio é um dos melhores jogadores desse time do Fluminense. E Canóbio e Serna via sendo uma dupla fundamental para esse time. Então, assim, o que a gente pode explorar aqui? O Everaldo é um centroavante que não tem muita confiança, mas contra o Grêmio, todo jogo ele faz gol, lei do ex, né? Foi revelado do Grêmio. Soteldo também não vive grande fase, mas pode ter lei do ex também. O René é um lateral que não passa confiança. Então, os pontos principais que o Grêmio tem que explorar. O René não passa confiança e no ataque nem o Everaldo nem o Soteldo estão confiantes. Ponto. De resto, é um time que vive um momento muito bom. O craque desse time, pra mim, é o Lúcio Acosta. É um cara que é muito habilidoso, cara. Não dá pra deixar ele dominar e ter espaço. Então, os meio-campistas do Grêmio, principalmente o Dodi, que é o mais defensivo, tem que ficar bem esperto no Lúcio Acosta. No geral, eu acho que é isso. Principalmente, cara, não usar o Edenilson e o André. Só que eu acho que os dois vão começar, tá bom? Eu acho que o Mano vai manter os dois. É, Mas enfim, vamos ver como é que vai ser o jogo. Não ter o Carlos Vinícius é uma falta tremenda, cara. Porque é um baita centroavante e o André não devia nem estar no Grêmio. Mas enfim, só porque eu critiquei tanto o André ao longo do vídeo, e eu sei, muito provavelmente, a maioria da torcida vai discordar de mim, quem assistir esse vídeo. Porque os números dele não são ruins. Só que futebol não é só número, cara. Que nem eu falei, se eu fosse jogador do Fluminense, se eu fosse o Ignacio e o Freitas, eu ia tranquilo para esse jogo. Porque o André não tem físico, o André não tem velocidade, o André tecnicamente é mediano, o cara não sabe nem correr. Então, assim, só porque eu falei tudo isso, o André vai fazer gol. E tomara que faça mesmo. Mas, no meu time ideal, o André não jogaria. Melhor jogar com um falso 9 do que com o André. Uso o Cristaldo de referência, mas não uso o André. Mas o André vai jogar, independente do que eu fale ou não. Enfim, vamos ver como é que vai ser o jogo. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.